Glória a Deus. Os jovens podem tomar os seus lugares. De 15 em 15 dias nós estamos tendo aqui na igreja culto de jovens. Senti falta de alguns aqui ontem. Gostaria que os pais responsabilizassem de mandar os jovens vir para a igreja, porque aqui nós estamos ensinando a palavra de Deus para eles, estamos ensinando eles a orar, estamos ensinando para eles como se comportar na casa do Senhor, como filhos em casa, e muitas outras coisas que o Espírito Santo de Deus tem colocado em nossos corações. Amém? Amém. Antes que você se assente, porque crente tem bumbum de chumbo, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4. Nós vamos ler só o versículo de número 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Este versículo vai vir como base para que nós possamos caminhar dentro da mensagem que Deus colocou em meu coração nessa noite. Amém? Está escrito assim: filhos, vocês são de quem? De Deus. E venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Olha todos os vamos ler junto. Só a parte B. Diga assim: porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Mais uma vez, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Pode se sentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor em seu coração. Amém? Esta semana, graças a Deus, eu e a minha esposa tivemos o privilégio de durante toda a semana estarmos buscando a presença de Deus. Hoje nós tiramos o dia inteiro para Deus. Era na parte do louvor, eu na parte da oração, da pregação, e junto nós passamos o dia lendo a palavra, buscando o Espírito Santo, chorando, orando, clamando, pedindo a Deus para trazer um verdadeiro avivamento para esta igreja, um verdadeiro avivamento para as nossas vidas. Esta semana eu em particular, praticamente preguei a palavra do Senhor durante a semana inteira. Na quarta-feira aqui eu ministrei a palavra do Senhor. Na quinta-feira fui buscar mais, fui na fonte para poder me alimentar. Na sexta-feira nós tivemos um culto ali em casa, e eu trouxe ali algumas doutrinas da Igreja Batista, porque muitas pessoas falam assim: olha, a Igreja Batista ela tem as portas largas. Talvez outras estejam, mas a nossa não. Nós temos uma doutrina, e a doutrina está dentro da palavra de Deus. Nós não usamos de usos e costumes, mas nós temos uma doutrina. E eu ensinei isso para os irmãos na sexta-feira lá em casa, e depois nós estivemos orando, clamando a Deus, e depois nós jantamos. Foi uma janta maravilhosa, em nome de Jesus. Ontem eu ministrei aqui na igreja a palavra de Deus para os jovens. Quando eu cheguei, eu fiquei dentro do carro, relutando e tentando entender o que eu tinha vindo ministrar aqui ontem, porque durante o dia eu preparei uma mensagem, o Espírito colocou em meu coração para pregar a respeito de Ana, mas eu pensei comigo dentro do carro: o que eu vou pregar para a igreja a respeito de Ana? E comecei a orar dentro do carro, e o Espírito Santo de Deus encheu meu coração. Então ontem à noite para os jovens eu preguei a respeito de Ana e de Penina, que está lá em 1 Samuel. Eu trouxe um exemplo para os jovens que nós devemos copiar de Ana, uma mulher de fé, uma mulher determinada, uma mulher de oração, uma mulher perseverante. Ao mesmo tempo trouxe uma mensagem para eles, que nós devemos matar a Penina que há em nós, porque a Penina feria a Ana, e nós crentes em Cristo Jesus, nós fomos chamados para curar e não para ferir. O culto ontem foi maravilhoso. Quem tem entendimento, diga glória. E nesta noite eu quero ministrar uma mensagem em cima desse tema. Diga assim: meu Deus, é grande. Mais uma vez, meu Deus, é grande. Mais uma vez, meu Deus, é grande. Porque muitos dos dias de hoje estão dentro da igreja,
são crentes em Cristo Jesus, mas têm vivido uma vida como se não conhecesse o Deus a quem nós servimos. Eu não estou dizendo aqui na vida relacionada ao pecado, porque o verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado, mas ele procura viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Eu estou dizendo aqui nesta noite de pessoas que, mesmo estando na presença de Deus e mesmo dizendo que conhece a Deus, têm se acovardado diante das suas lutas, diante do seu ministério. Tem pessoas dentro da igreja que têm chamada divina, mas têm se acovardado, têm se escondido, talvez por causa de medo, talvez por causa da preguiça. Mas essa noite Deus tem uma palavra para você. Deus é grande. O versículo que nós lemos, o apóstolo João nos ensina: olha, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Muitos têm olhado para Deus e parece que Deus está a todo tempo disputando uma queda de braço com o diabo, e no final do segundo tempo, nos últimos segundos do segundo tempo, é que Deus vai vencer essa queda. Isso é mentira. O nosso Deus é um Deus grande. Quem é Satanás? Quem é o diabo? Quem é o inimigo? Quem são os demônios diante do Deus Criador dos céus e da terra? Nesta noite eu trago uma palavra para que você entenda que toda dificuldade que você tem enfrentado, todos os problemas que você tem enfrentado, o teu Deus é maior. O teu Deus é maior. Este Deus que você serve é um Deus que está nos céus. Este Deus que nos serve, a Bíblia diz que a terra é estrado para os seus pés. O nosso Deus é um Deus grande. Então nós não podemos nos acovardar, nós não podemos fugir das nossas lutas, fugir da batalha que nos está proposta. Nós não podemos fugir do ministério que Deus nos confiou, porque ser cristão, meu irmãos, é uma vida de luta constante. Todo dia nós lutamos tenazmente contra o pecado. É a carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne, para que nós possamos manter de pé na presença do Senhor. Porque a Bíblia nos diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então todos os dias nós temos que santificar a nossa vida na presença do Senhor. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais abençoado você é. Quanto mais você ora, quanto mais você adora, quanto mais você medita na palavra, mais cheio do Espírito Santo de Deus você é. Hoje nós vivemos em meio a uma geração fraca dentro da igreja, geração esta que não medita na palavra, geração esta que não ora, geração esta que não sabe como é a vida de um verdadeiro adorador, geração essa que não vai para o monte orar, geração essa que não participa de estudos bíblicos, geração essa que não tem a preocupação de aprofundar nas Escrituras e fazer um curso de teologia. Uma geração fraca, porque não estão sendo alimentados pela poderosa palavra de Deus. Porque quem é alimentado pela palavra é fortalecido no poder do Espírito Santo. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Essa noite eu não estou aqui para pregar aquilo que você quer ouvir, eu estou aqui para pregar aquilo que você precisa ouvir. Porque nesses últimos dias Deus colocou em meu coração que a igreja precisa ser reavivada. Deus colocou em meu coração para trazer mensagens profundas para o nosso coração, porque muitos estão enfraquecendo, muitos estão morrendo espiritualmente, muitos já perderam até mesmo o desejo de orar, muitos estão perdendo o desejo de vir, de estar na casa do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite que se você for reavivado pelo Espírito Santo de Deus, a chama vai se acender dentro de você, e o desejo do seu coração vai ser estar
na churrascaria, ele está sempre com a família, sempre passeando, mas o crente guiado pelo Espírito Santo, ele tem uma agenda com Deus. Ele entendeu que Deus vem em primeiro lugar, ele entendeu que a nossa vida pertence a Deus. Ele entendeu que ai de nós, ai do seu casamento, se Deus não tiver bem. Ele entendeu que ai de você, pai, ai de você, mãe, se Deus não estiver cuidando dos teus filhos. Então nesta noite eu trago uma mensagem para um despertamento espiritual na tua vida. Levanta-te enquanto é tempo, arrepende dos teus pecados, arrepende das tuas falhas, volte para Deus. Vamos clamar Deus junto, para que Deus venha e abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Será que você pode? Diga assim: meu Deus é grande. Como é que você tem servido esse Deus? Como é que você tem agido? Quais são as suas ações? Quais são as suas decisões? Quais têm sido as suas atitudes diante de Deus a quem tu serves? Ei, amado irmão, entenda uma coisa nessa noite: o que Deus tinha de fazer por você, Ele já fez. Porque em João, Evangelho segundo escreveu João capítulo 3, no versículo 16 está escrito: e Deus te amou. Deus te amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. Nós temos que aprender a valorizar mais o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo o que você precisa hoje, sejam bênçãos espirituais, sejam bênçãos emocionais, sejam bênçãos familiares, sejam bênçãos financeiras, o que você precisa é decorrente da sua obediência à palavra de Deus. Se você é obediente à palavra do Senhor, saiba de uma coisa: as bênçãos de Deus vai vir sobre a tua vida. Quem está entendendo, está entendendo. Oh, aleluia. Isaías capítulo 40, olha. Coloque aqui, por favor, Isaías capítulo de número 40, versículo 12 ao versículo de número 15. Acompanhe a leitura comigo, por favor, em nome de Jesus. Está escrito assim: olha, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Olha, presta atenção. Preste bem atenção na grandeza do nosso Deus. Faz assim com a sua mão. Olhe para a sua mão. Quanto de água cabe dentro da sua mão? Porque quando nós lemos esse texto, aqui diz: quem na concha de sua mão mediu as águas. Aqui nós vemos o nosso Deus pegando as águas de todos os mares na concha da sua mão. Diga-se: meu Deus é grande. Ele tomou a medida dos céus a palmo. Olha o que a Bíblia diz. O que ele está dizendo? Olha, ele tomou a medida dos céus, olha aqui, ó, a palmo. Diga-se: meu Deus é grande. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Digo: meu Deus é grande. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Digo: meu Deus é grande. Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? Diga-se: meu Deus é grande. E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Diga: o meu Deus é grande. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele
dias como se fossem pó fino. Diga-se: o meu Deus é grande. Será que você pode aplaudir? Salmo 147, versículo 3 ao versículo 7. Versículo 3 diz assim: olha, Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Sabe que eu posso ouvir glória a Deus? Está escrito: Ele sara. Ele curou no passado e continua curando no presente. Se você padece de alguma enfermidade, saiba que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Curou no passado e continua curando no presente. A Bíblia vai falar daquela mulher com fluxo de sangue, que padecia de uma enfermidade no período de 12 anos. A enfermidade na vida dela reinou até ela encontrar com Jesus. Porque quando ela encontrou com Jesus, ela foi curada. Diga-se: o meu Deus é grande. O cego de Jericó mendigava, era cego, a cegueira durou até ele encontrar com Jesus. Porque quando ele encontrou com Jesus, ele passou a ver, ele foi curado. Diga-se: o meu Deus é grande. Versículo 4 diz: conta o número das estrelas. Opa, peraí, preste atenção. Conta o número das estrelas. Você já tentou contar estrelas? Você consegue contar estrelas? Diga-se: o meu Deus é grande. Olha lá, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Oh, aleluia! Ele não só conta, ele chama todas pelo nome. Teve um dia que eu fui no monte chorar, e eu estava muito angustiado, eu estava muito triste, eu precisava de Deus. Mas chegou no monte, não tinha mais lágrimas para chorar, não tinha palavras para poder falar. E eu lembro que eu só olhava para o céu, pedi um sinal do Pai. E aí de repente eu começava a ver as estrelas mudando, né, de lugar. Assim imagina quando Deus chama uma estrela pelo nome. Ele diz: estrela, diz o nome dela, e ela vem. Ele chama outra, venha. Diga-se: o meu Deus é grande. Próximo versículo diz: grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Diga-se: o meu Deus é grande. Próximo versículo: o Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Diga para o irmão presente assim: meu irmão, seja humilde, porque o teu Deus é humilde. Quem tem glória, dá glória. Glória, glórias, aleluia. Próximo versículo: cantem ao Senhor com ações de graça, ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus. Quando eu estava meditando nesse salmo, e ao meditar nesta palavra, sabe qual hino que veio no meu coração? Eu não sei se vocês lembram ou devem lembrar, aquele que diz assim: ó, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Mais uma vez: não há Deus. Não
Glória a Deus, santo, 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 o nome do Senhor. Diga-se: o meu Deus é grande. Jó capítulo 36, por favor, versículo de número 5, vai anotando aí. Jó 36, versículo de número 5, está escrito só: eis que Deus é. Olha lá, acompanha comigo aqui, não. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua presença. O nosso Deus é grande, mas Ele não despreza ninguém. Quando eu comecei a meditar nesse versículo, o Espírito Santo de Deus me levou uma vez, que eu fui pregar em uma igreja, eu me lembro qual a igreja mais lá em Belo Horizonte, e eles fizeram um desafio para a igreja, para que cada irmão conseguisse levar naquela noite que estaria lá ministrando a palavra, um mendigo. Era o desafio da igreja, para que cada membro da igreja levasse um mendigo para dentro da igreja. Aí quando eu cheguei naquele ambiente, eu cheguei um pouco atrasado, porque havia me perdido no meio do caminho. A igreja estava lotada e tinha ali muitos mendigos. O cheiro estava muito forte, porque tinha tirado eles da rua. A maioria estava ali, não tinha tomado um banho. Alguns não conseguiram permanecer dentro da igreja, porque estavam alucinados pelo fato de terem usado naquele dia muito crack, muita cocaína. Ficaram alucinados e não conseguiram permanecer dentro da igreja. Houve-se um louvor, um grande aquebrantamento naquela noite. E aí eu subi no altar e fui pregar a palavra do Senhor naquela noite. E quando eu olhei, a maioria dos que estavam na igreja eram pessoas sujas, rasgadas, descalços, os pés todo preto de tanta sujeira. Tinha gente que estava sem camisa, as mulheres todas muito sujas, assim um fedor de xixi muito forte. Mas eu preguei a palavra de Deus naquela noite, como se estivesse pregando para uma grande multidão. Naquela noite tinha ali apenas umas 150 pessoas, mas eu preguei como se estivesse pregando para 10.000 pessoas. Eu levei uma palavra falando sobre o Deus do impossível. O Deus que havia me tirado da rua era poderoso para tirar qualquer um deles da rua e restaurar a vida deles e libertar a vida deles. Mas aquela noite, de todos os mendigos, uma mendiga me chamou a atenção. Quando eu fiz o apelo, eles vieram à frente para poder aceitar Jesus. E Deus tocou no meu coração para dar um abraço numa mendiga. Então eu estava, como eu estou hoje, eu estava de paletó, estava de gravata. E eu desci do altar, cheguei perto daquela mulher que estava chorando muito e perguntei para ela, disse: minha filha, eu posso te dar um abraço? Ela disse: pastor, eu estou fedendo. Eu não sou digna de estar aqui nessa noite. Se o Senhor me abraçar, o Senhor fica fedendo, pastor, porque tem muitos dias que eu não tomo banho, tem muitos dias que eu não arrumo meu cabelo, então o Senhor fica fedendo. Então eu abracei aquela mendiga bem apertada, e eu disse para ela: neste momento não sou eu que estou te abraçando, mas o Papai do céu está te abraçando, porque Deus, Ele não despreza ninguém, Ele não faz acepção de pessoas. Abracei aquela mendiga e ela não parava de chorar, ela me babou tudo de lágrimas, ela chorou, e ela dizia: pastor, eu já tentei muitas vezes mudar de vida, mas eu não consigo. O meu marido me expulsou de casa, pastor, eu não tenho onde morar. Os meus filhos me abandonaram porque tem vergonha de mim, pastor, eu não tenho onde morar. Eu disse para ela: você tem vontade de mudar de vida? Ela disse: eu não tenho, pastor. Então nesta noite eu estou fazendo um compromisso, uma aliança com você. Se a igreja não te ajudar, eu vou te ajudar, mas você vai sair da rua e vai estar em cima desse altar, dando testemunho que Jesus Cristo mudou a tua história.
estão saindo do teu coração, a tua vida vai ser mudada em nome do Senhor Jesus. Passaram-se os dias, ele batizou-se, se tornou obreiro. E eu não sei se alguém que está aqui nessa noite lembra, talvez ouviu, mas você não deve lembrar. O pastor trouxe ele na igreja quando a igreja era lá em cima. O pastor Cícero da igreja Batista Grandeza de Deus, ele trouxe ele para dar testemunho quando a igreja era lá em cima. E quando ele subiu em cima do altar, ele disse: eu conheci o Deus do pastor Henrique, e a minha vida foi mudada. Diga assim: meu Deus é grande. Aplauda ele. Salmo 145, versículo 3, rapidinho para nós. Só acompanhe comigo. Está escrito: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Diga assim: meu Deus é grande. 1 Crônicas capítulo 29, vamos lá. 1 Crônicas capítulo de número 29, versículo 11 e 12. Olha: Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe de todos. Versículo 12: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Digo: meu Deus é grande. Deuteronômio capítulo 10, nós vamos encerrar. Deuteronômio 10, 17 diz: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Diga assim: meu Deus é grande. Coloca sobre os teus pés em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Volte aquele livro que eu falei com você, rapidinho. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Antes de cear, nós vamos orar. Oh, aleluia. Você é pequeno, mas o teu Deus é Júlio Trovão prega a palavra e diz: olha, o grandão da Galileia está vindo aí. Está errado não, critica não. O nosso Deus é grande. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nesta noite tu não vai olhar para os teus problemas. Nesta noite você vai olhar para o teu Deus. Oh, teu Deus é grande. Oh, aleluia, 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 aleluia. Entregue seus problemas a Deus. Nada é impossível para o teu Deus. A luta é grande, mas teu Deus é maior. Não tenha medo dos teus problemas. Faça como Davi, parte para cima do gigante.
tenho certeza que Deus ouviu a sua oração, porque o nosso Deus é grande. Aleluia. Então nunca coloque, de hoje não coloque nada mais acima de Deus. Mantenha os teus olhos fitos em Deus, porque o teu Deus é grande. Amém. Abre sua Bíblia, nós estamos para encerrar. 1 Coríntios capítulo 11. Está o texto alto da Santa Ceia do Senhor, versículo de número 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Acharam? Não siga daí cá, por favor. Marciano, Monjane, Mondeis. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas se todos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, até para que não sejamos condenados com o mundo. Só até aqui. Estende suas mãos para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Papai do céu, nós unimos a nossa fé nessa noite de Santa Ceia do Senhor, porque para nós é um privilégio estar na tua casa, estar na tua presença. Quanto mais sentar na mesa e cear com o Senhor, comer junto com o Senhor. Por isso, meu Pai, nessa noite nós agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. E sendo assim, ó Pai, nós consagramos esses pães e consagramos esse suco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dão graças a Deus.